Fala galera, Alex aqui para mais um vídeo do canal da Hero Code. E nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre testes unitários. O que é, como funciona, como implementar seu teste. Hoje a gente sabe da importância de testar as nossas aplicações tanto no front-end quanto no back-end. Hoje o nosso teste vai ser voltado para o back-end com o Supertest e o Jest também, que tem um desempenho muito bom na hora de escrever os nossos testes. Vamos entender como testar um trechozinho do nosso código e por que é tão importante. Porque hoje a gente vê uma grande necessidade de testar o software. Então, independente do seu grau de conhecimento, se você é sênior ou júnior, o teste unitário, ele é muito importante. Óbvio que existem outros, mas a gente precisa muito bem testar as nossas aplicações, o nosso sistema, para garantir a integridade dele também depois, lá em produção, e não correr nenhum problema depois, né? Nenhuma dor de cabeça. Então, bora lá pro código que a gente vai ver na prática agora. Bom, eu já abri o VS Code aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar o Express, porque aqui a gente quer simular o ambiente real, então como se fosse uma API mesmo. Vou criar as rotas aqui. Então, primeiro de tudo eu vou dar um npm init-y para iniciar o meu package.json, e aqui eu também já vou instalar o TypeScript, porque hoje eu não consigo desenvolver sem o TypeScript, né? Sem as tipagens aqui. Eu acho que é muito importante para todo mundo aí que programa, porque ele só veio para ajudar a gente. Agora também eu adiciono o Express, e eu também já vou adicionar o Jest como dependência de desenvolvimento, então eu passo o "-d" aqui. Além do Jest como dependência de desenvolvimento, eu também vou instalar o Supertest. E por que eu estou instalando os dois aqui? Bom, o Supertest vai ser para a gente testar requisições HTTP. Já o Jest, ele é um pacote completo, um framework, que possibilita a gente fazer vários tipos de testes, não somente unitários e de conexões HTTP. O Jest, com ele, a gente consegue fazer testes unitários, end-to-end, testes de integração, enfim, diversos testes. Então, por isso que a gente utiliza os dois aqui. Então, já vou criar uma pastinha src e o arquivo app.ts aqui. Além do app.ts, eu vou criar o server.ts e eu vou explicar o porquê de deixar os dois aqui. E bom, beleza. Então aqui dentro do meu app eu vou iniciar de verdade o meu servidor. Então vou criar uma classe. Vocês vão ver utilizando muito o conceito de PO dentro do TypeScript. Sim, gente, nós utilizamos PO, programação orientada a objeto, também TypeScript, e não somente programação funcional, porque com essa maneira a gente consegue escalar um sistema, consegue trabalhar com objetos, né, e ter todo o conceito de Clean Architecture, de Solid dentro do JavaScript. Então, por isso que eu utilizo o PO aqui, até para ir acostumando também, independente do tamanho do projeto, você ir acostumando com PO. Beleza, então vou iniciar a minha classe aqui, já vou dar um export aqui também na minha classe app, porque eu vou precisar utilizar ela em outro lugar. Bom, e a primeira coisa que eu vou iniciar vai ser o servidor. Então, para eu iniciar o servidor, primeiramente eu vou ter um constructor, que assim que entrar nessa classe vai passar pelo constructor. Vou ter uma variável aqui que ela vai se chamar app. Esse meu app vai ser o quê? Vai ser o próprio Express. Vou instalar as tipagens do Express aqui, @types, só para ele me dar o autocomplete aqui. Não quis dar, deixa eu colocar manual aqui mesmo. Beleza. Vou importar o Express aqui com o app, e eu também já preciso tipar o meu app. Como eu vou precisar utilizar ele em outros lugares, depois eu vou explicar o porquê, eu vou deixar ele como public. Então vai ser o public app. E qual que é o tipo dele? Vai ser do tipo express.application. Ou posso deixar só application e importar lá de dentro do Express. Desse jeito. Não faz diferença. E agora eu vou ter um método aqui, vou chamar ele de listen ou server, vou deixar listen mesmo, que ele vai receber uma porta como parâmetro. Essa porta, ela é um number, né? E aí, dentro do meu método, vai ser bem básico. this.app.listen, o listen do próprio Express. E aí, o que ele recebe? Ele é um callback e recebe a porta. Então, tem um port aqui, vírgula, um callback que eu vou dar só um console.log, server is running. Bem básico. Agora, eu preciso ouvir esse meu listen, né? Então, como que eu faço para iniciar esse servidor? Eu posso colocar dentro do constructor, não tem problema. Posso colocar this.listen, e aí eu preciso passar a porta, pode ser 3000, por exemplo. Então, assim que essa minha classe for instanciada, o meu método listen vai ser chamado. Mas observa que tá ficando muita responsabilidade, né? A nossa classe app, ela vai ter as nossas rotas também. Porque vai ser rotas básicas, só de um CRUD basicão, mas ele vai iniciar
servidor, ele vai ter as rotas e vai ter uma leve lógica ali, né? Então, pra gente conseguir testar, a gente deixa o início do servidor separado. Eu posso deixar o método aqui, não tem problema, mas por isso que a gente exportou. Pra quê? Pra chamar tudo aqui. Posso ter um const app, meu app vai ser o quê? Um new, que é uma nova instância do meu app. Tenho aqui. E depois eu só dou um app.lista. Posso deixar assim. E o listing aqui, ó, ele precisa de uma porta, vou passar 3.000. O app que a gente colocou public aqui, eu posso deixar ele como private também, não tem problema não. Até pra não confundir do lado de cá. Porque assim que eu coloco public, os outros arquivos, né, eles conseguem enxergar tudo que tá aqui, porque a gente falou que ele é public. Quando ele não tem nada, por definição, ele pega como public. Então, beleza, já tem o meu método de listing, agora a gente precisa iniciar as rotas. Então, eu vou ter um método aqui de routes, por exemplo, pode ser assim, não tem problema. E como que vai ser essas rotas? Bom, a gente sabe que as rotas, ela é bem simples, a gente chama o app.use, e aí eu posso passar a minha rota barra aqui, e depois eu faço um request, response, posso abreviar, colocar só rec-res, não tem problema, e dou um return res.json, coloco o objeto aqui, ok, 2 pontos true, por exemplo. E aí eu preciso inicializar as minhas rotas, né? This.routes. Preciso iniciar elas aqui. Só que antes de iniciar as rotas, eu também vou precisar ter algumas configs. Então já vou colocar aqui, ó, this.config. Criar o meu método de config, que ele vai fazer o quê? Esse meu config. A gente precisa passar tudo aqui para JSON. Então vai ser bem simples. This.app.use express.json. Além disso, eu também já vou colocar o this.app.use express.url encoded e eu vou passar aqui um extended 2 pontos true para nossa URL também, se tiver algum espaço ela já entender também. Ok, então agora a gente tem config primeiro, depois as rotas. Para a gente testar JavaScript, eu vou adicionar o tsx-d como dependência de desenvolvimento, só para a gente rodar esse código TS. Mas eu também posso dar um tsc e eu vou fazer uma configuração aqui antes, que é o npx tsc-init para criar o nosso test config aqui, ó. Primeiro eu vou colocar a rootdir, vai ser a pasta src, e eu também vou ter a outdir, que vai ser onde vai ficar os arquivos de saída. Eu gosto sempre de colocar na pasta dist ou build, porque senão vira uma confusão aqui. E aí agora se eu der um yarn tsc, ele vai pegar todo esse código, ó, e vai colocar aqui dentro da pasta certinho do jeito que a gente precisa. Beleza. Só que o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero só rodar o arquivo server para ver se ele tá funcionando. E para isso eu vou até colocar um script aqui para ficar mais fácil quando a gente precisar rodar de novo. Vai ser o quê? Vai ser o tsx watch. O que ele vai ficar observando? src/server.ts, o nosso arquivo principal. Vou dar um yarn dev. Beleza, server is running. A API rodou. Agora a gente vai começar a criar os nossos testes. Bom, e pra gente iniciar o nosso teste com o Jest, ele é mais simples do que a gente imagina. Eu vou criar um script aqui que eu vou chamar ele de teste. Aliás, já tem um aqui em cima. Eu vou apagar tudo isso. E o teste com o Jest, a gente simplesmente chama o próprio Jest. E aí, a gente vai colocar um arquivo com a extensão .test ou .spec, que ele vai entender aqui. Então, eu vou dar uma app.spec.ts. E aqui, como que funciona o teste? Primeiro de tudo, a gente tem um grupo de testes, que são o describe. E aqui eu vou adicionar as tipagens que ele não está entendendo, pra gente conseguir dar o autocomplete também, -d, porque é só uma dependência de desenvolvimento aqui para ajudar com o TypeScript. Bom, agora ele já reconheceu o describe, e aqui dentro, o describe ele recebe uma string como primeiro parâmetro, e depois ele vem com um callback. Bom, o que é essa primeira string aqui? É o nome do seu teste, então posso colocar qualquer nome aqui, pode ser my first test, por exemplo. Eu utilizo muito a sintaxe em inglês, até para vocês já irem acostumando também. E aqui dentro do describe a gente tem o it. O it quer dizer exatamente, é um teste. O que esse teste vai fazer? Normalmente a gente coloca showed test
Posso colocar show do test, the server running, por exemplo. A gente pode verificar se o servidor realmente está rodando. E o que esse teste vai fazer? Bom, o segundo parâmetro aqui, a gente também recebe um callback. Posso colocar aqui. E, bom, pra gente verificar se um servidor tá rodando, a gente pode ir lá na rota que a gente criou aqui, foi de barra, e verificar se ele tá retornando essa resposta. Porque se tiver, quer dizer que o servidor tá chegando como o esperado. E é aí que entra o super teste, porque a gente consegue testar uma requisição. Com o Jest, a gente está criando a nossa estrutura de teste e com o super teste a gente vai testar exatamente aquela request. Então, eu posso criar uma constante aqui, request, pode ser um response, por exemplo. E o que ela vai ser? Ela vai ser um await, e aí para ser await aqui precisa ser async. Então, ele vai lá no request, deixa eu ver se ele importa, não... Ter que instalar as tipagens, mas deixa eu dar um import super teste from. Tem que instalar as tipagens dele aqui para ele me dar até o autocomplete. Beleza, instalou aqui. Bom, e aqui eu vou renomear para request mesmo. E, bom, o que a gente vai testar? A gente vai testar a nossa aplicação, o nosso app. Então, vou iniciar uma instância dele aqui, const app, vai ser igual a new app. Aí, eu vou chamar o app que tem aqui, ponto. Vou fazer o quê? Vou na rota de get, na rota de barra. Então, vou só vir aqui, cadê? Aqui. Então, eu tô vindo lá na, aqui é get, né? Então, ele vai pegar a rota de barra e vai mandar um ok true. Deixa eu rodar aqui pra ver se a gente consegue acessar. Abre aqui embaixo, rota 3000 e tá funcionando certinho agora. Então, a gente tem que testar se essa rota realmente tá funcionando, né? Então, voltando aqui pro teste, vamos lá. Estamos iniciando a instância do app, porque a gente precisa dele. Depois disso, a gente tá indo na rota de get, né? Fazendo uma request lá pro app, indo na rota de get e verificando essa resposta. E aí, o que a gente espera? Então, eu tenho expect. O que eu vou esperar? Então, eu vou esperar o meu response, ponto. Então tem todos os métodos aqui, né, que vêm lá da resposta, inclusive o body. E dentro do body eu vou esperar o quê? Eu posso colocar um to be para ele ser igual. O que ele tem que ser igual? Ele tem que ser um ok, 2 pontos, true. Posso falar que ele tem que ser isso. E aí, vamos ver se o nosso teste passa. A gente criou o script, yarn test. A gente vai rodar ele e, um teste falhando. O import request from, a sintaxe aqui não deu certo, né, de mod. Então, vamos corrigir isso. E, bom, o motivo desse erro aqui é que ele não tá entendendo a sintaxe de import, porque, por padrão, o Node não utiliza o ECMAScript 6, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o TS Jest para facilitar. Colocar aqui -d, que vai ser só dependência de desenvolvimento, para facilitar a gente a lidar com isso. E eu vou criar um arquivo aqui também, que ele vai se chamar jest.config.json. E esse arquivo aqui, ele vai ser bem simples. Eu vou colocar algumas configurações nele, que vai ser o preset. O preset dele vai ser tsgest, que a gente adicionou. Além disso, eu vou adicionar também o test environment, que vai ser Node. Ok, agora eu vou rodar o teste novamente. Ele ainda deu erro. Bom, aqui deu erro do get. Pelo menos agora ele entendeu, né? Então, app.address is not a function. Bom, e o erro tá dando porque a gente precisa chamar o app que tá aqui dentro. Então, vou trocar ele para public. E aqui eu vou iniciar a instância e eu já vou chamar direto o meu app aqui dentro dessa constante. Vou rodar o teste de novo. Vamos ver se ele vai passar. Bom, ainda deu erro. Ele não deu certo. Eu vou precisar trocar para toStreet equal. Posso colocar esse daqui e a gente pode rodar o nosso teste de novo. Beleza, agora o nosso teste já tá passando. Ok, agora os próximos vão ficar muito mais simples, porque a gente já tem uma estrutura pronta de teste. Inclusive, essa constante, eu posso deixar ela aqui pra cima e todos os grupos de teste que eu tiver aqui dentro do meu describe, eles vão buscar, né, dentro do meu o express que a gente tem aqui. Então deixa eu apagar esses aqui. A gente vai fazer outras rotas aqui, por enquanto eu tenho só uma barra, né? Vou deixar todas aqui um pouco mais bagunçado, né? Tudo no mesmo arquivo, mas é pra gente entender como funciona o teste. Então, por isso que eu vou deixar elas aqui. Eu posso colocar uma rota de post
por exemplo, pode ser /user, e aqui vai ter o request, colocar rec, igual o de cima, as, e o nosso callback, né? Ele vai retornar uma response.json, ponto status aqui, status de criação aqui vai ser o 201.json. Eu vou retornar um objeto. Então aqui eu vou colocar uma constante user, vai ser um array vazio. E aí, cada vez que ele entrar aqui, eu vou buscar de dentro do meu request.body as informações. Então, vou buscar o e-mail, o password e o name, por exemplo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente adicionar essas informações dentro do meu array de user aqui. Eu posso dar só um user.push. Aqui eu vou mudar de const para var, para eu posso manipular ele. User.push. E aí eu vou dar um push em algumas informações. Eu vou colocar dentro de um data aqui todas as informações que eu preciso, até para ficar mais organizado. Coloco aqui e aí eu dou um push exatamente nesse meu data. Bom, e aqui antes de dar o push, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um ID também para esse usuário. Então, o ID eu posso buscar ele de forma randômica. Então, para buscar esse ID, eu vou fazer o seguinte: eu vou importar o crypto de dentro do crypto direto do Node, e aí aqui dentro do meu ID eu vou fazer até o seguinte: vou criar uma constante ID, que ela vai ser igual ao crypto.random o ID. Aqui a gente pode passar algumas opções, ou ele pode ser vazio também. Vou deixar só random o ID mesmo, e aqui eu posso passar esse ID. Então, deixo 2 pontos ID, ou então a gente deixa só o ID e põe a vírgula aqui. E eu vou dar um push. E eu vou retornar esse meu array inteiro aqui. Aliás, vou retornar só o data, só o usuário que foi criado. Então, agora que a gente escreveu, eu vou criar um teste para ele. Então, eu vou ter um it, que ele vai ser should check if create user, pode ser assim. Aqui ele é um callback, e aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, na response, ela vai ser o quê? Vai ser um await, vou lá na minha request. Dentro da request eu vou passar o meu app, aqui como é await eu tenho que colocar sync. Vou na rota de post, vai ser /user. Bom, depois dele fazer essa request lá na rota de /users, a gente não tá mandando informações dentro do body, do corpo, né, da requisição. Então eu também preciso mandar aqui no meu teste, porque eu não posso só fazer um post, senão esse teste vai dar errado. E aqui, como a gente precisa mandar essas informações, eu posso passar um ponto send. Quais as informações que eu vou mandar? Bom, eu vou mandar um name, que eu posso colocar Alexa, por exemplo. Eu vou mandar também um e-mail. O e-mail eu posso colocar, pode ser qualquer um, teste@teste.com. E aí, o outro parâmetro que a gente tá mandando também é um password. E eu posso colocar também uma string com qualquer informação aqui. Bom, depois disso, a gente precisa esperar uma resposta. O que eu vou esperar? Eu vou esperar um response.body. Vou esperar uma resposta que tenha. Então, vou colocar o to have property, que tem uma propriedade que tem... Qual propriedade? Eu vou colocar o ID aqui, porque a gente sabe, se retornar o ID, quer dizer que a gente conseguiu criar o usuário, né? Quer dizer que deu tudo certo aqui. Além disso, eu vou verificar o status também, o status code, na verdade. Então, a gente precisa verificar ele também. E aí, para isso, antes de verificar essa resposta, o corpo da requisição, eu vou colocar um expect aqui também. Vou pegar o response.status code. E aí eu vou falar que ele vai ser igual. Então, to equal. Igual o quê? 201, que é o status de criação. Agora a gente vai fazer de novo, rodar o nosso teste. Vamos ver se ele vai passar. 2 testes passaram, eles deram tudo certo, né? E aí o que a gente pode fazer é até dar um console.log aqui no response para ver o que ele tá retornando, né? Vou dar um yarn teste aqui para ver a resposta da request. Ó, o status code 201, o body aqui, ó, retornou o ID, o e-mail, password e o name, ó. Então, do jeitinho que a gente tava esperando. Bom, agora a gente consegue fazer outra rota. Eu vou fazer uma rota de get aqui pra gente buscar tudo. .get. E aqui vai ser /users request rec res. Aqui é um callback. E aí eu já vou colocar um return response.status 200.json. Eu vou retornar esse user aqui. Então,
eu vou colocar ele dentro do meu método para todo mundo utilizar ele. Que não é response não, aqui é só res, né? Que eu coloquei o nome. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu crio e aqui eu vou só retornar ele no meu JSON. Users, plural. Users. Aqui tá falando que o tipo dela... Vou colocar como N aqui, porque eu não vou tipar por enquanto, não. E eu vou criar o outro teste. Agora, como tá ficando muito mais fácil, a gente consegue duplicar ele. Ao invés de create, colocar get aqui. Vou mudar um método para get. Como ele é um get, eu não tenho send. A rota vai ser /users, no plural. Aqui ele vai verificar o status code igual a 200. Na verdade, pode verificar só o status 200, porque ele é um array, né, que vai retornar. E ele pode ser um array vazio, que também tá tudo certo. Vou deixar o response aqui, vou apagar esse de cima. Vou rodar o nosso teste. Retornou aqui um objeto que ele criou, né, e retornou aqui, ou seja, todos os testes passou. Como a gente tá criando em local, né, só um array que tem as informações, então toda vez que passa pelos testes é como se zerasse a nossa memória do Node ali e tá limpando tudo novamente. Por isso que sempre vai ter só esse daqui. Se a gente estivesse utilizando um banco de dados, aí sim a gente conseguiria verificar mais. Mas a gente viu que ele retornou aqui, ó, status code 200, retornou tudo certo. Então é assim que a gente consegue criar os nossos testes automatizados, mesmo com rota simples. E a gente viu que hora nenhuma precisou abrir nem o Insomnia, nem o Postman para testar rotas, né? Que a gente conseguiu fazer tudo pelo teste e com uma garantia. Óbvio que isso é uma introdução a testes com as rotas aqui, utilizando o Supertest e utilizando o Jest também. O mundo de testes, ele é bem amplo, tem muitas configurações, muitas coisas pra gente trabalhar, muitas coberturas de teste pra gente fazer, mas para você que tá iniciando, que tá aprendendo e começar a introduzir isso logo agora, você vai ver que vai fazer uma grande diferença e logo mais você já tá dominando os testes e criando vários aí. Então por hoje é isso, deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo, qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui. E é isso, valeu e até a próxima!